Graça e paz, meus irmãos. No vídeo passado nós começamos a refletir em João, Evangelho de João, no capítulo 1 ainda, versos 15 a 51. E nós pensamos no problema chamado pecado. Destacamos o verso 29, onde João Batista aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós pensamos nesse problema chamado pecado. Nós vamos continuar hoje em João 1, de 15 a 51. Não vou ler, o texto é longo, você pode ler novamente esse texto aí em sua casa. Leia devagar, leia compassadamente, leia refletidamente e principalmente leia em oração. O que nós podemos refletir hoje nesse trecho? Eu penso que o que nós podemos refletir pode ser resumido em uma frase. Na seguinte frase: o bom aí entre aspas, né? O bom servo de Deus, seja esse pastor, evangelista, mestre, doutor, missionário, não fala de si mesmo e nem da sua igreja ou de quem quer que seja como sendo a solução do pecado, ou para o pecado. Fala de Jesus. Jesus é a solução para o pecado. Eu não sou a solução para o pecado, não existe nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum missionário, nenhuma igreja que se constitua em a solução para o pecado. A solução para o pecado é Jesus. Então, o bom servo de Deus não fala de si mesmo. Não fala de ninguém mais a não ser de Jesus como sendo a solução para o pecado. E isso é uma grande verdade. Por exemplo, João, aí no texto, João Batista, né? João o Batista, ou batizador, ele apontou para Jesus. Aí no texto nós lemos que os judeus de Jerusalém enviaram a João sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Pensavam eles que ele, João, poderia bem ser o Cristo, mas João respondeu que ele não era o Cristo. Ele era o precursor de Cristo, a voz que clama no deserto, profetizada por Isaías. E depois disse do Cristo, de Jesus, portanto, que apesar de ele, Jesus, ter nascido neste mundo depois dele, João, ele, Jesus, é antes dele, João. E que ele, João, não era digno de sequer desatar as correias da sandália. E logo depois, no dia seguinte, quando João vê Jesus se aproximando, aponta para ele, para Jesus, e diz: eis aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele e não eu. O apóstolo Pedro também apontou para Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus 16, perguntou aos seus discípulos sobre quem as pessoas estavam dizendo que ele era, eles responderam que uns diziam que ele era João Batista, que havia ressuscitado, outros diziam que ele era Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí então Jesus lhes pergunta: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Então, eu já sei o que as pessoas estão dizendo acerca de mim, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E nesse momento, Pedro toma a palavra e responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, com essa resposta, Pedro estava, dentre outras coisas, apontando para Jesus como sendo aquele que veio para resolver o problema do nosso pecado. Não era ele, Pedro, e nenhum dos demais discípulos, e sim Jesus. Em outra ocasião, quando muitas pessoas estavam deixando de seguir a Jesus, Jesus pergunta a seus discípulos se eles também não gostariam de deixar de segui-lo. E Pedro novamente toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é que soluciona
o problema do pecado e da vida eterna? É o Senhor Jesus. Foi para Jesus que Pedro apontou. Em outra ocasião, depois de Jesus já morto, ressuscitado e assunto aos céus, depois de os discípulos já terem sido feitos apóstolos, depois de o Espírito ter sido já enviado no dia de Pentecostes, Pedro novamente aponta para Jesus. Ele estava preso junto com João e ambos foram solicitados a dar esclarecimento acerca de uma determinada questão. Você, se quiser, pode ver qual é a questão em Atos 3 e 4. Aí então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes anuncia Jesus e dentre o que ele disse acerca de Jesus, ele disse que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando as autoridades quiseram que os apóstolos não ensinassem mais em nome de Jesus, Pedro, junto com os demais apóstolos, lhes respondem da seguinte forma: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então Pedro apontou para Jesus, várias vezes apontou para Jesus. Paulo apontou para Jesus. Logo no primeiro capítulo de sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Em uma sinagoga em Antioquia da Psídia, Paulo aponta para Jesus. Você pode, se quiser, ver o discurso de Paulo lá em Atos 13, versos 16 até o 39. Um texto longo, não vou ler aqui. Mas ali Paulo também está novamente apontando para Jesus. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas logo após dizer isso, ele aponta para Jesus como sendo a solução para essa situação. É nele, em Jesus, que nós somos justificados e redimidos de nossos pecados. Então, João Batista apontou para Jesus, Pedro apontou para Jesus, Paulo apontou para Jesus, os demais apóstolos apontaram para Jesus, e nós também devemos estar sempre apontando para Jesus. Por quê? Porque ele, Jesus, somente ele, é a solução para o problemão chamado pecado. E, repetindo a frase com que eu iniciei essa reflexão, a frase que eu disse que poderia resumir a nossa reflexão hoje, o bom entre aspas, o bom servo de Deus, seja esse pastor, evangelista, mestre, doutor, missionário, não fala de si mesmo, e nem da sua igreja, ou de quem quer que seja, como sendo a solução para o problema do pecado. Fala de Jesus. A solução para o problema do pecado é o Senhor Jesus. É como diz João no texto: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nós, eu e você, devemos segui-lo. Segui-lo. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Não perca, na próxima semana. Deus seja com todos. Amém.